curso Bem Receber. E quem vai ser a nossa mediadora, nossa professora, né, é a Mary Siqueira. Então, a Mary, ela é certificada nos Estados Unidos e na França em escolas de etiqueta. Ela é palestrante em renomados cursos de decoração e ela é estudiosa há 15 anos de temas como o table setting. Não sei se eu falei certo não, Mary, depois você me corrige. Tá bom. Ela tem vivência nos mais diversos tipos de eventos, com sua empresa Santé Mesa Posta, que depois vai fechar um convênio aqui com o Núcleo das Mulheres. E ela também trouxe importantes ensinamentos hoje. Mary, eu te agradeço o convite para ministrar esse mini curso. Estou falando baixo? Peraí, deixa eu... Tá ok. Estou ouvindo bem, Cris. Eu também. Ô, Jorge, tenta aumentar aí seu fone. Mas eu vou passar agora para a Mary, para ela se apresentar e para a gente dar início ao nosso mini curso, né? Eu só vou pedir para todo mundo, enquanto a Mary estiver, né, dando mini curso, deixar os microfones mutados, né? E se alguém tiver dúvidas ao longo da explanação, pode ir colocando aqui no chat, né? Ou então, ao fim do mini curso, a gente pede inscrição e vai falando. Ok, gente? Muito obrigada. Mary, bem-vinda com você. Obrigada. Bom, eu falo que às vezes a gente tem um monte de títulos e certificações, mas isso não define quem a gente é, não é verdade? Eu sou mãe, eu sou uma empreendedora, uma empresária, uma trabalhadora, sou uma mulher de muita fé, então acho que essas coisas é que definem efetivamente quem a gente são. Né? A gente tem algumas conquistas, mas é tão lindo quando a gente pode trabalhar com aquilo que a gente tem de melhor. Esses 15 anos que eu trabalho com montagem de mesa, com etiqueta, me fizeram entender que o que é mais importante quando a gente recebe alguém não é a casa, não é o que você vai oferecer, e sim a forma como você apresenta isso, tanto a casa quanto o que você vai oferecer. Tanto é que tem pessoas simplíssimas que você tem vontade de não sair da casa dela, não é verdade? Tem pessoas super nobres que você entra e você não quer ficar ali dentro. Então, tudo é a forma como a gente demonstra isso. Então, partindo desse princípio, e nos estudos que eu tenho a respeito de comportamento nesses anos todos, eu entendi que quando a gente fala de bem receber, a gente tem que falar de alguns processos comportamentais que fazem a diferença nesse bem receber. Então, eu vou começar a apresentar. Posso entrar aqui, Cris? Pode sim, Então, Mary. vamos lá. Vou abrir minha tela para apresentar para vocês. Deixa eu ver. Bom, conseguem ver bem? Tá dando para ver sim. Tá, então bacana. Então vamos lá. Essa é uma frase que eu amo muito, que detalhes fazem a perfeição, mas a perfeição não é um detalhe, a perfeição é algo que a gente trabalha, que a gente desenvolve e que vem de práticas recorrentes. Então, essa mesma ideia é que eu passo quando a gente fala da questão comportamental. Para a gente chegar na questão comportamental, eu vou passar para vocês um pouquinho da história da etiqueta, se vocês não se importarem, porque eu acho importante a gente ver como que a sociedade mudou. Vou dar pinceladas, tá? Como que a sociedade mudou e como que isso chega até a gente. Então, vamos lá. Desde o início, na era pré-histórica, a gente tem ali as formas rudimentares de alimentação. Era uma alimentação à mão. A gente tem indícios na Inglaterra de crânios que eram feitos, faziam às vezes de taça, de copo. Então, para a gente ver como que
o ser humano já tenta adaptar a sua postura uma praticidade. Quando a gente entra na antiguidade, a gente vê o mesmo comportamento. Normalmente, o que acontece na sociedade, ela entra dentro da etiqueta e entra dentro da mesa posta. Então, quando a gente tem ali na antiguidade, no Império Romano, a gente observa que a forma de alimentação era nesse modelo, onde as pessoas estavam deitadas, elas faziam questão de se empazinar. Sabe o que é empazinar? Por quê? Porque naquele momento a sociedade precisava demonstrar que fazia parte de um grande império abastado. E aí entra a gula como uma conexão dessa abastância. E a gente vê, nessa época, a gente deu a introdução ao cálix. O que era o cálix? Era uma taça que media o suficiente para receber em torno de 1,5 litro a 2 litros de vinho. E esse vinho era tomado de forma comunitária. Então, eles faziam questão de estar juntos e faziam questão de comer de forma exacerbada e comer de forma que eles estivessem sendo completamente servidos no sentido mais óbvio da palavra, servir até no ato de colocar dentro da boca o alimento dos romanos. O que isso demonstrava? Superioridade, isso demonstrava nobreza na época, e esse é o início de uma das primeiras mesas que a gente tem de uso comunitário. Mesa a gente tem de uso comunitário efetivamente desde a época de antes de Cristo, mas a mesa comunitária, né, no sentido de dar horários específicos de refeição e um processo já de servir. Na era medieval, a gente vem com o início da etiqueta, com Erasmo de Roterdã, ele lança o primeiro livro em 1530, e a ideia desse livro era cuidado com os meninos que eu digo eram crianças, que eram considerados rapazotes ali até os 9, 10 anos de idade. Então, era o início de colocar, lembra que eu falei, o que acontecia no entorno da sociedade, já puxar para o bem receber, para a etiqueta, para o comportamento. O grande marco da etiqueta, com até a criação do nome, ela vem a partir de Luís XIV nas sociedades de corte. Aí sim, onde Luís XIV foi um cara incrível, porque ele criou a diplomacia, quer dizer, dentro do reinado dele foi criado a diplomacia, a moda e a etiqueta. Ou seja, era uma pessoa extremamente renomada e que buscava uma visibilidade elegante. E é isso muito que a etiqueta representa para a gente. E é isso que a gente quer quando a gente traz as pessoas para dentro da nossa casa. Uma visibilidade boa e, consequentemente, uma recepção boa. Falei isso tudo para a gente entrar na questão dos processos comportamentais. E daqui eu vou citar 3 processos comportamentais que são fundamentais para quando a gente pensa em receber pessoas. O primeiro deles é o savoir-vivre, que é um conceito muito bacana francês, que entra na questão da civilidade, da educação, do cuidado com o outro, dos bons modos, tratar o indivíduo como um todo, em se tratando de regras comportamentais, considerar que essa pessoa cresce junto com os bons modos. E considera isso, em grande parte, pela questão da civilidade e da cortesia. O segundo processo comportamental é o gallantry, que hoje está muito, 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 muito em desuso, o que é muito triste, mas ele é nada mais, nada menos que aquele cuidado que o homem tem para com a mulher, no sentido de abrir porta, de mandar presente, de puxar a cadeira, coisas simples e que a gente tem que treinar os nossos filhos para isso, né? Para que a gente mantenha essa educação
do homem para com a mulher, não no sentido de sexo frágil, nada disso, mas no sentido de elegância e cuidado. A mulher também pode ter esse mesmo comportamento para com o homem. É de uso que o homem tenha, em primeiro lugar. Mas hoje, com essa questão que a gente tem da diversidade, nada implica de que a gente aplique uns para com os outros, ok? E protocolo. Protocolos são as regras e procedimentos comportamentais que a gente tem em evento social, ou seja, a gente tem que mandar um convite para receber alguém, a gente tem que ter um horário para iniciar um jantar quando você está em casa, essas coisas, essas regras que são muito básicas. Então, esses 3 processos comportamentais, eles coadunam para que a gente tenha um comportamento 5 estrelas. Essa é a base para que a gente consiga receber de uma forma perfeita. Tô indo muito rápido aí, Cris? Tá tranquilo? Porque eu sou faladeira. Tá tranquilo. Tô Então, tá achando bom. tranquilo. Tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, joga no chat, gente, que aí fala aqui com a Mary também. Tá, eu não tô visualizando o chat agora, que eu tô só Não, com a mas apresentação. a gente tá olhando aqui. Tá, e você pode me interromper a qualquer hora, por favor. Uhum. Bom, quando a gente fala de bem receber na nossa casa, a primeira pessoa e a mais importante chama-se anfitriã. Ou seja, não dá para marcar um evento, um aniversário, o aniversário da sogra que vai ser lá em casa, em um dia em que a gente não está bem. Porque sobra para anfitriã a parte dura da gestão desse evento, que mesmo sendo pequeno, demanda tempo. A gente tem que analisar, se a gente vai comprar um serviço de buffet, a gente tem que analisar se está tudo bem. Se a gente vai cozinhar, a gente vai ter que fazer as compras para acertar ali os ingredientes daquilo que a gente precisa. Então, não é algo que é pro dia. É algo que demanda da gente, talvez 1, 2, 3 dias antes, dependendo do serviço que a gente for oferecer e o que a gente for oferecer. Essas coisas, ou seja, o que a gente vai fazer, a gente não pensa muito. A gente simplesmente pensa no evento em si. Mas a gente é a grande coluna de sustentação, normalmente. A mulher normalmente é a coluna de sustentação de casa. É a gente que dá uma segurada em tudo que acontece, né? A gente tem esse belo trabalho, né? Que é de família. Por mais que a gente tenha parceiros assim super ótimos, o toque final é nosso. É nosso. É um bom gosto de colocar uma mesa. O toque é nosso. A gente precisa muito se cuidar com relação a isso. É fazer num dia perfeito. Um dia em que a gente esteja ali completa. Né? Porque, por exemplo, marcar um jantar, gente, para o dia que quem tem TPM está de TPM, não funciona. E são coisas que às vezes a gente esquece, mas na hora de colocar ali na programação, você consegue ter uma ideia. Esse modelo de cuidado para com a gente é que eu peço que vocês tenham, para que a gente consiga usufruir desse evento, literalmente com maestria. Vamos falar um pouquinho da casa. Quando a gente vai receber, precisa falar que a casa tem que estar impecável? Não precisa, né? Mas existem uma série de regrinhas que a gente precisa pensar além da limpeza da casa. Necessariamente, a primeira coisa que a gente pensa quando vai receber alguém é da casa estar perfeita, tá limpinha, porque a gente associa, óbvio, limpeza e higiene, principalmente quando se trata de mesa. Mas, vou dar um exemplo. Quando a gente recebe alguém, a gente tem que estar preparado, por exemplo, no nosso toalete ou lavabo, com materiais de apoio que estejam ali totalmente disponíveis, tipo absorvente, tipo linha, tipo um remédio de dor de cabeça. Por quê? Imagina que coisa mais desagradável que é se coloquem no lugar de uma convidada e aí de repente você chega num evento
e o seu vestido rasga. Naturalmente, a primeira coisa que a gente faz é ir para o banheiro. A gente dá um jeitinho de sair de onde está o métier ali social. A gente dá um jeitinho de sair. Então, normalmente a gente vai para o banheiro. Se a gente está no momento aperitivo, e mais para frente eu vou explicar para vocês, para quem não souber, o que é esse momento. O momento aperitivo é aquele momento que a gente chega, né? Para onde que a gente vai quando a gente chega na casa de alguém. E se a gente passou desse momento e está no momento já intimista na mesa, e rasgou, e a gente percebeu que rasgou um vestido, a gente percebeu que veio aquela cólicazinha, a gente menstruou. Como é que faz? Na mesa, você vai pedir um absorvente? Porque por mais baixo que você fale, numa mesa de 10 pessoas, por mais baixinho as pessoas escutam, e sussurrar no ouvido da anfitriã é a coisa mais horrenda que a gente pode fazer, independente do problema. Então, nós vamos nos preparar e deixar no toalete tudo pronto. Tudo que a pessoa pode precisar. E detalhe, de forma visível e elegante. Já viram quando a gente vai em casamento, que tem umas caixinhas prontas já, com todo um kitzinho, que a gente chama kit toalete? Esse é o kit que todo mundo deveria ter em casa, principalmente quando vai oferecer um jantar formal. A gente não pode esperar que o nosso convidado ou o nosso convidado nos acessem antes de já ter disponibilizado tudo de melhor em termos de último recurso, de socorro necessário ali para aquele momento. E o toalete é o melhor lugar para fazer isso. Casa é um lugar que a gente não sai mostrando. Gente, perdão pelos cachorros, estou em casa. A gente não sai mostrando casa. Não tem coisa mais deselegante, eu odeio esse termo, eu vou usar aí, deselegante, sem educação, do que você chegar na casa de uma pessoa e pedir ela para ela mostrar a casa para você. É a coisa mais feia do universo. Casa é santuário. A gente não sai andando na casa das pessoas nem querendo saber como é a cama da pessoa. Que para vocês ou para mim não tem o menor interesse, menor diferença. A gente não vai dormir lá. Não é verdade? Agora, Mary, quando a anfitriã me convida, vai, mas é a coisa mais feia do mundo. Ai, Mary, mas chegaram em minha casa e falaram assim: ai, você não vai mostrar a casa nova? Resposta: meu marido odeia isso, desculpa. Corta, porque é muita, muita falta de educação. E não faz diferença na vida de ninguém saber o que você tem na sua sala de televisão. Não é verdade? Isso é uma temática que sempre quando eu falo, as pessoas se assustam, porque é tão comum no Brasil as pessoas fazerem isso, mas as pessoas que fazem isso, que é comum, são pessoas que ou você tem muita intimidade, ou são pessoas realmente extremamente mal educadas. Então, não se assustem, é realmente assim que funciona. Sem contar, gente, que casa, a gente anda vivendo um tempo tão louco, que eu não sei se vocês concordam comigo, mas, por exemplo, se eu tiver um cunhado que não fosse casado, estivesse namorando, e trouxesse uma namorada, ou vice-versa, a minha cunhada trouxesse um namorado que eu não conheço para dentro da minha casa. E eu não sei de quem se trata. Ela pode ser apaixonada, louca, alucinada pela pessoa. Mas se eu não conheço, eu posso estar colocando em risco a minha casa, a minha família, porque infelizmente o nosso mundo está num grau horrível, a gente desconhece as pessoas. Então, esse é mais um motivo, na verdade, o grande argumento para que a gente não faça isso. Apesar da etiqueta em si, a gente tem que considerar a questão de segurança mesmo, e não abrir mão. Outra coisa que é bacana da gente pensar é ter em casa um aromatizador de ambientes. Por quê? Porque quando a gente tem um aromatizador, as pessoas têm uma associação muito grande com cheiros e limpeza. Então é muito bacana quando a gente consegue colocar óbvio, um cheirinho bem suave, uma coisa muito discreta. E eu até aconselho, se não for muito próximo, que a gente coloque um cheirinho no lavabo e um cheirinho na sala onde vocês vão receber as pessoas para o aperitivo. Isso traz uma
Sofisticação para o ambiente enorme. Geralmente cheiros leves, tem que ser muito levinho. No lugar onde a gente põe refeição, a gente não põe cheiro, não, nunca. Nunca. Sempre vem em copa, a gente nunca põe nenhum cheirinho. Nem em alguma área externa também a gente não coloca cheirinho. Deixa só o que é de ambiente. Com relação à casa também, outra coisa que é muito importante é quando a gente recebe alguém na nossa casa, e é muito usual, as pessoas vêm, às vezes, trazendo presente, às vezes trazendo flores. Ai, gente, desculpa pelos cachorros. Mas, enfim, quando a gente traz isso, a gente precisa ter um lugar rápido, um aparador que seja próximo, para que a gente tenha uma agilidade. Vamos supor que a gente vai fazer um jantar e receber 10 pessoas na nossa casa. E a gente marcou às 20 horas. Aí um chegou às 20, um chegou às 25, outro chegou às 27. Todo mundo encaixa. Não é muito comum no nosso país, né? A gente vive atrasado. Mas vamos supor que a gente encaixe. Então, para não deixar as pessoas esperando com presente na mão, a gente abre, porque todo presente ele tem que ser aberto. Só não abre presente crianças até 12 anos de idade ou em eventos acima de 50 pessoas. Um aniversário acima de 50 pessoas. Abaixo disso não é uma opção. A gente abre presente, olha, agradece, que assim, na hora, de forma que a pessoa entenda que você viu o presente dela. Mas, Mary, se eu deixar um recadinho lá com o nome da pessoa, eu agradeço depois. Não pode. Vamos lembrar que a pessoa empreendeu tempo, dinheiro, né? E vontade de trazer algo bom para você. Então, isso tem um preço de gratidão. E esse preço de gratidão, ele precisa ser visto no rosto. Por isso é que é legal e é o certo, em termos de etiqueta, você abrir o presente na hora e já retribuir ali naquele momento. Na nossa casa, quando a gente recebe, eu sempre sugiro para jantar um momento aperitivo. O que que é um momento aperitivo? Aquele momento onde você vai servir uma bebida, vai ter um canapézinho ali de entrada, umas comidinhas de entrada, talvez uma mesinha de antipasto ali leve, para a gente fazer no estilo americano, bem leve. Mas isso tem que durar no máximo 30 minutos. E tem que ser comidinhas muito leves que não vão brigar com a mesa posta perdão, com o menu que vocês vão servir. Então, nesse período onde a gente está recebendo as pessoas, é um período onde a gente precisa de uma sala ventilada, fresca, né? A gente tem que coordenar a temperatura das bebidas, com que a gente vai com que vai ser servido com o tempo. Por exemplo, em calor, não dá para a gente servir conhaque, não faz sentido nenhum servir conhaque no calor. Mas a gente pode entrar com um vinho verde bem gostoso, gin que está super em alta, né? Para quem gosta de bebida, ou até bebida sem álcool. Essa é a hora, bem na recepção, bem na entrada da gente servir. Até o momento em que a anfitriã vai chamar os convidados para ir para a mesa para iniciar o jantar. Lembrando que quando entra o jantar e a gente tem um staff, tem pessoas que vão auxiliar a gente o serviço, o ideal é que essas pessoas entrem mudas e saiam caladas. Normalmente a cozinha é próxima à copa. Então, no meio de uma conversa, não dá para ficar escutando música da cozinha, não dá para ficar escutando os empregados falando muito alto. A gente tem que oferecer algo elegante e a gente tem que ensinar a quem vai estar trabalhando com a gente da direção. Mary, mas quando é eu que vou fazer tudo, eu que vou servir, a gente tem que deixar tudo pré, tudo pré. Tem que ser o mínimo de ausência da anfitriã, o mínimo possível próximo dos convidados. Então, qual é a sugestão? A minha sugestão é, primeiro, a forma correta da gente servir qualquer jantar ou almoço é que as comidas devem estar no aparador e serem servidas ali, e não serem servidas no centro da mesa, no modelo que eles chamam brasileiro, né? É brasileiro, mas eu nunca entendi isso, porque na realidade eu vejo várias cenas
das épocas de Jesus, que o centro da mesa era cheio de comida, né, gente? Eu não entendo, mas enfim, o nome disso é serviço brasileiro. E com isso, então não pode. Por que que não pode servir a mesa, servir os alimentos na mesa? Porque tem um negocinho chamado perdigoto. Quando a gente começa a conversar, naturalmente sai um cuspinho, outro cuspinho, e quando você vai pedir, passa não sei o quê, passa não sei o quê, nessa hora é a hora que cai. A pior hora é quando você pega o tabuleiro tabuleiro não, esqueci o nome do material, para servir, que está ali para servir o alimento, e você pergunta em cima ali, você quer um pedaço? Você quer dois? Você também aceita, fulano? A gente nunca conversa em cima de comida, nunca conversa, a não ser da nossa própria. Alimento dos outros, não. Eu tenho horror quando a gente pega aqueles garçons de festa que o cara fica ali matracando o tempo inteiro. Vocês vão lembrar de mim para a vida eterna agora, depois. Qualquer casamento, qualquer formatura que vocês forem, que vocês virem o garçom, vocês vão lembrar de mim. Mas eu tô tão feliz por causa da máscara agora, pelo menos essa vai ser a parte excelente se todo mundo tiver que usar máscara. Mas é uma coisa que você tem certeza que vocês não pensaram. É difícil, né? A gente ter ali o garçom desse jeito, falando em cima da comida, é horrível. Então a gente tem que tomar esse cuidado. E a gente colocando no aparador fica muito mais fácil, muito mais fácil. Fica mais fácil para a gente repor, fica mais fácil para a gente levantar e se servir. É muito mais funcional para anfitriã, principalmente para a questão de reposição. Tirou, foi na cozinha, pegou o outro tabuleiro lá, pronto, tá resolvido. Facilita a nossa vida. Bom, vou andar, né, gente? Porque a pessoa fala. Vamos falar um pouquinho da montagem da mesa quando a gente vai fazer a montagem na nossa casa? Eu coloquei o que a gente chama de mise en place, né? Uma locação correta nos lugares, para que vocês possam ver. Eu vou passar o mouse aqui em cima só para vocês acompanharem. Suplá é aquele prato, para quem não conhece, que, na verdade, ele é chamado segundo prato. É um prato que ele sustenta o prato que a gente está degustando naquele momento. Os pratos, de acordo com o que vai ser servido, eu não gosto da ideia de muitos pratos. Eu gosto da ideia, principalmente em casa, da gente conseguir servir, trazer, fazer um modelo talvez ali americano. A gente consegue servir e trazer direto para a mesa para facilitar. Mas a sequência longa de pratos eu acho feio. Eu acho que tem que realmente entrar um prato por vez, independente do número de pratos que vocês vão servir. Pratos, eu digo alimentos, tá bom? À nossa direita sempre ficam as mulheres. Vamos guardar assim. Então, a gente tem a faca, a colher, as taças, todas à direita. À nossa esquerda, a gente vai ter todos os homens. O prato de pão, o guardanapo, o garfo, porque assim, dessa forma, vocês não vão vai facilitar para vocês lembrarem. Normalmente, eu estou considerando aqui que nessa mesa tem 3 pratos. Uma entrada, que a gente vai usar provavelmente a colher, que provavelmente deve ser um caldo, um creme. Esse prato representa isso para a gente. Um primeiro, que a gente chama de um primeiro prato principal, que normalmente vem com uma proteína, ou um fruto do mar, ou um peixe. E um último prato principal, onde a gente vai ter ali uma proteína mais densa. Os talheres sempre consideram isso. Então, daí eu tenho um cordeiro, tenho um boi, tenho um porco. Normalmente essa é a ordem, tá bom? O talher de peixe, especificamente, não é esse. Eu posso depois mandar para vocês. Mas hoje em dia ele tem andado em desuso, por quê? Na verdade, é porque ele é difícil de encontrar. Então, principalmente em eventos grandes, a gente não acha. Minha luz está oscilando aqui, gente. Tomara que não acabe. Qualquer coisa. Se eu sumir, você já sabe, né, Cris? Tá, tomara que não acabe agora. Ai, vamos lá. Ó, cada taça, ela vem de acordo com aquilo que a gente vai servir. Então, normalmente, a gente tem um vinho branco, que pode ser substituído por um rosé ou um vinho verde. A gente tem um vinho tinto,
E a gente tem a água. A água, na hora que você se assenta na mesa, a água já está posta com a taça a 3/4 dela. E é a taça que a gente mantém o tempo inteiro cheia e em reposição, tá bom? A água não pode faltar em refeição nenhuma na mesa. Aqui a gente tem, na parte superior do suplá, os talheres de refeição. Então, aqui provavelmente a gente tem um creme, ou a gente tem um sorvete, e aí a gente usa uma colher. À nossa esquerda, o prato de pão. O prato de pão, ele sempre vem acompanhado com a faquinha de pão, mas essa faca não é para cortar, tá, gente? Essa faca é para pegar a manteiga e passar no pão. E não é passar no pão chulepe-chulepe. É só passar um pouquinho e já cortar. Quer dizer, se a gente corta um pedaço do pão um pouquinho, passa a manteiga e já come. Pode ser manteiga, hoje a gente tem uma série de pastas aí que a gente usa também. E guardanapo montado à esquerda também, guardanapo daqui para o colo, ok? Lembrando que é sempre bacana a gente colocar os talheres sob um tecido, ou jogo americano ou toalha de mesa. Não é indicado que a gente coloque os talheres direto no tampo. Às vezes a gente tem tampos lindíssimos, mas isso foge à regra premissa da etiqueta, que é a questão da higiene, tá? Antes de todas vem a higiene, antes até do que o processo de sofisticação social. Vamos falar um pouquinho da montagem do buffet. O que é o buffet? É o local, pode ser separador, que eu falei para vocês, que a gente pode colocar comidinha, pode ser uma mesa grande, dependendo do que vocês forem servir. Mas, enfim, o que normalmente é legal a gente colocar? Flor é sempre muito bom, mas a gente tem sempre que considerar cheiro da flor. Sempre tem que considerar, porque tem flores, tipo o lírio Casablanca, que ele dá um cheiro que chega a dar dor de cabeça de tanto cheiro. Então, a gente põe uma flor mais amena, que tenha cheiro, mas que não seja passivo de incomodar o paladar. Sim, o paladar, porque paladar e olfato tem uma conexão muito grande, não é? Prataria de serviço. Eu acho, tem muita gente que guarda, eu falo prataria, mas na verdade é a louça no geral. Tem gente que guarda isso para um momento especial. Eu sou muito a favor da gente usar sempre, todo dia especial. Todo dia a gente tem que celebrar a vida. A gente não sabe o dia de amanhã. Então a gente tem que pôr nossa melhor mesa para nossa família. Não é para visita. A visita não tem que ter nada superior ao que a nossa família. Porque em termos de valor, com certeza a nossa família vai ter um valor maior. Então, é para todo dia, sim, é para colocar o que tem de melhor, sim, dentro de casa, tá bom? Eu vou mostrar a distribuição harmônica de peça, numas fotos agora, logo em seguida, para que vocês possam visualizar, porque na montagem do buffet, normalmente a gente coloca arranjos de flor maior, né? E aí é bom a gente ter uma ideia de distribuição harmônica. Mas no básico, a gente tem peças maiores nas laterais e peças menores no centro. No básico. Mesa de antepasto, na verdade, o que a gente chama de mesa de antepasto, para quem não sabe, são pastinhas, comidinhas que a gente pode comer ali com a mão mesmo. A ideia é colocar isso num momento, daquele momento aperitivo que eu disse. Ou a gente vai ter uma mesa, realmente, com essas bases que vão servir também de entradas, e com algo mais complexo, como uma salada ou algo assim, tá bom? Não só comidinhas de mão, tipo. Deixa eu ter uma ideia aqui. Tipo panines, tipo. De coisas leves que a gente come com a mão, ok? Mesa de alimento especial e cantinhos de comida. Se você falou que você vai servir uma comida mineira, a gente vai servir uma comida mineira. Só que o que é o ideal? É a gente fazer um serviço onde a gente enalteça o alimento. Então, se a gente vai fazer uma comida italiana, é super legal a gente fazer algo decorativo. De repente, a gente pega umas massas, sem, sem cozinhar, óbvio, né? E deixa elas ali como uma decoração. Ou se a gente vai fazer algo japonês, a gente colocar
uma ornamentação com bambus, algo assim. Nessas ilhas específicas, se a gente deu nome ao alimento ou especificou um evento a partir do alimento, é uma noite de cozinha, é uma noite de comida japonesa, é uma noite de comida italiana, é uma noite árabe. É legal a gente trabalhar nessas ilhas uma decoração que tenha a ver com o que a gente vai servir. Desculpa. Mesa de doce e sobremesa, a gente pode fazer numa mesa paralela ao jantar, ou seja, a gente tem um buffet para servir os alimentos salgados e um buffet para servir os alimentos doces. Isso é o ideal, mas como não é todo mundo que tem essa disponibilidade, a gente retira a parte salgada e entra com a parte doce também. Quando a gente fala de localização de mesa de apoio e mesa buffet, eu estou falando de vamos receber mais de 15 pessoas. Então, a gente precisa pensar no fluxo daquelas pessoas na nossa casa. Quer dizer, aquelas pessoas vão ter uma mobilidade onde está a minha mesa grande para servir o buffet. Eu tenho uma mesa de apoio onde eu vou deixar os pratos, os guardanapos, os talheres. Desculpa. Então, a gente tem que mensurar o local onde a gente vai colocar isso. Natal é mestre disso acontecer, né? E o Natal já está chegando e a gente precisa pensar. Quando a gente coloca uma mesa de apoio, uma base, a gente tem que entender que o mais legal é que as pessoas possam passar dos dois lados como num serviço americano para se servir. Isso facilita muito a nossa vida. Aqui eu estou dando uma ideia de uma mesa de antepastos, ela vai ser servida, ela não estava servida aí quando a gente fotografou, mas olha que lindo que fica um arranjo alto, bem trabalhado. Eu acho que isso traz um charme para a mesa, ele por si só já chama atenção. Então, quando a gente vai fazer um evento, no Natal, a gente pode fazer com flores da época, a gente pode fazer com bolinha de Natal e algumas, como chama, plantas ornamentais. Tem muita coisa aí que dá para a gente trabalhar, que fica charmoso e dá um efeito muito bacana na mesa. Vela é um deles. Aqui a gente está usando vela, olha que legal. Vai dar um charme todo especial para a noite. Mas, óbvio, vamos considerar que vela traz calor, mesmo que pouca, ela traz calor para o ambiente. Aqui eu tenho uma área gourmet, olha o tamanho da minha área gourmet, mas essa parte aqui e essa de baixo iriam servir de aparador. Então, eu peguei um lado só para deixar o restante livre, porque eu tenho essa parte e essa parte da outra mesa aqui em conexão. Então, a gente precisa pensar no bem-estar do convidado e na mobilidade dele. Vamos falar um pouquinho de planejamento? Lembra que eu falei que a prioridade era que a gente pensasse em nós como anfitriãs. Se a gente vai comandar o barco, a gente tem que estar bem. E para comandar o barco bem comandado, a gente precisa planejar. E onde que entra esse planejamento? Esse planejamento entra, primeiro, número de pessoas que eu vou receber, qual a data que eu vou receber, o que eu vou servir, tanto de alimento quanto de bebida, o que eu vou comemorar, o que eu vou celebrar. Isso é de uma importância gigante, até para a gente saber com prévia o tipo de convite que a gente vai mandar. A gente vai falar um pouquinho de convite lá na frente, mas quando a gente tem tudo planejado, com certeza, quem não tiver apoio, por exemplo, de staff, não tiver ninguém para ajudar na cozinha, vocês podem ter certeza que com tudo pronto, com 2 dias de antecedência, vocês não vão estar super cansadas. Porque o problema da correria do dia é que chega na hora do jantar, a gente está morta. A gente nem aproveita de tão exaurida que tá, porque correu, porque foi no mercado no dia, porque teve que cuidar de criança, levar a criança na escola, teve que fazer as coisas do trabalho, teve que ir em casa, aí saiu correndo, foi no supermercado, do supermercado saiu correndo, foi para casa, aí você oferece um jantar mal feito, eu digo no sentido buscoco, sem planejamento, porque quando a gente planeja, a gente gasta muito menos, financeiramente, quando você chega no supermercado com a lista pronta,
você gasta menos, você gasta financeiramente e gasta em termos de desperdício de alimento também. Bebida, então, é terrível. A gente já sabe que a gente não pode entrar no supermercado com fome, né? Então, imagina pós-trabalho, cansado, o que que isso não gera. Então, quanto mais organização, quanto mais planejamento a gente tiver, mais a gente desfruta do dia. E isso é possível. E isso é totalmente passivo de organização e a gente deixa para o lado um pouquinho a procrastinação e já se planeja e tem apoio. O problema do incerto, do em cima da hora, é que normalmente a gente não pode contar com muito apoio. Mas se a gente faz antes, um monte de gente pode ajudar a gente na cozinha. A cozinha pode se tornar uma coisa agradável e gostosa, fazer tudo com calma, curtindo, tomando um vinho, com uma musiquinha ligada, com o maridão ajudando, se torna algo prazeroso, né? E eu sugiro que, para quem não tem, em questão de hábito, usar esse planejamento todo, startando por um momento na semana em casa, que é um momento especial. Aqui na minha casa, eu tenho toda sexta-feira o meu tempo happy hour com os meus filhos e meu marido. É tão gostoso que os meus familiares vêm para estar com a gente. Por quê? Porque a gente já sabe que toda sexta-feira a gente tem algo especial, mais especial. A gente busca se organizar durante a semana para fazer uma coisa que realmente cria uma memória afetiva muito bacana para os nossos filhos. Vamos para os convites agora. Bom, quando a gente fala de convite, a gente está dando o primeiro sinal para o nosso convidado de qual vai ser o padrão da nossa festa. Se você liga e fala, vem almoçar aqui em casa hoje, a gente pressupõe que você tem uma comida razoavelmente gostosa, mas que te deu na tina de chamar a pessoa. Por mais carinho que você tenha, ela não vai considerar que você pensou nela para cozinhar. Ela vai considerar que você cozinhou e depois pensou na pessoa. Ok? Então, o convite faz parte faz parte dentro do planejamento do início do evento. A pessoa, quando abre um convite e vê um convite bem feito, ela vai ter ideia como que vai ser o evento. Quando a gente vai fazer um jantar comum para nossa, que seja um jantar formal, mas que não tenha um grau de sofisticação muito alto, aí vocês têm no prazo de pelo menos 3 a 4 dias para chamar dentro da informalidade. Na formalidade, a gente não convida ninguém com menos de uma semana. Se você vai fazer um jantar especial, uma montagem de mesa sofisticada, com menu especial, até aniversário, são 10 dias, de 10 a 7 dias, para a gente fazer esse convite, para que a pessoa possa se preparar e ter esse tempo na agenda dela. Quando a gente entra por um grau de formalidade maior, que já não é o grau casa, no sentido de receber, mas é no sentido de emitir, se você vai casar, se você vai casar alguém, se é formatura de alguém, aí não tem jeito, a gente pede aí no mínimo 30 dias. Mas o ideal é que a gente convide para as coisas mais intimistas na nossa casa, com um máximo de prazo possível. É óbvio que eu não estou falando de 2 meses, né, gente? Mas 15 dias é um prazo legal, mas o limite são 7. Com menos de 7 dias eu não convido ninguém, porque a chance da pessoa não ir é enorme. Cartão de agradecimento. Isso é algo que é de uma sofisticação, de uma elegância fora do normal. É fora do normal. Se você foi para casa de alguém jantar, quando a gente chega, a gente pode levar um presente, a gente pode levar um doce, a gente pode levar uma planta, a gente pode levar flores, mas plantas e flores elas têm que ser de pote, elas não podem ser cortadas, tá? Um vinho, mas lembrando que tudo que a gente leva de presente, a pessoa tem que oferecer. Então, se você recebeu alguém, essa pessoa trouxe um vinho, por mais que ele não combine com o que você vai servir, você, por último, vai ali oferecer esse vinho que fulano Beltrano trouxe para a gente. Um doce que fulano trouxe para a gente, não é para mim. A gente nunca fala para mim quando a gente vai receber alguém, é para a gente. E aí, o legal é
que a gente emita um cartão de agradecimento com uma lembrança também. Então, se eu fui na casa de alguém e jantei, no dia seguinte eu mando flores para a anfitriã e mando um cartão de agradecimento, notando ali o tanto que foi agradável e especial aquela noite. Porque se vocês pensarem, o tempo que a gente dispensa para fazer um evento em casa é muito grande. As pessoas são passivas de agradecimento, sim, e devem ser agradecidas. Isso é o mais importante e tem andado muito em desuso. Então, eu sugiro e fica a dica. Eu tenho, vou ver se depois eu pego até para mostrar para vocês. Eu tenho um cartão personalizado. Ele tem o meu nome e é daqueles de abre e fecha e eu envio quando eu vou a algum evento, algum jantar, alguma recepção, por mais intimista que ela seja, óbvio, não sendo algo recorrente, uma coisa que você vai todo final de semana, você vai para casa da sua irmã, por exemplo. Aí você manda todo final de semana. Mas para quem você não vai, você manda agradecendo. É muito, muito educado. É muito lindo. Presente. Se é seu aniversário, vamos supor meu aniversário, e eu recebo alguém na minha casa que me traz um presente. A pessoa me trouxe uma blusa amarela. Eu vou emitir o meu cartão de agradecimento falando, fulana, eu amei a blusa que você me deu. No detalhe, eu amei a blusa e eu amo amarelo. Muito obrigada. Porque a pessoa se sente importante, a pessoa se sente valorizada pelo que ela fez para você. E tenha certeza, ela não vai esquecer disso. É muito comum que a partir daí, todos os anos, ela te dê presentes cada vez melhores. Porque é inconsciente, a gente sente que agradou. E quando a gente agrada, é do ser humano querer manter essa coisa da gratidão. E eu acho mega pertinente, mega pertinente. Bom, eu acho que eu finalizei aqui, porque eu até falei com a Cris, que para a gente ver se a gente tem um tempinho, né, Cris, para a gente conversar. Sim. E aí, desculpa, porque a pessoa abre uma traca e é horrível ficar sem falar com vocês. Deixa eu fechar aqui minha. Ficar sem ver o rostinho para ver se vocês estão entediadas, se vocês estão gostando, se vocês estão achando que eu sou louca, essas coisas normais. Não, tá sendo ótimo, Mary. Eu já tenho várias perguntas para fazer, né? Muito bom. Eu também quero saber se as meninas têm, mas assim, no inicinho todo mundo fica um pouquinho sem graça, né? Fica Mas tímido, né? fica tímido. Mas eu ia só comentar aqui que o lance de mostrar a casa, nossa, Mary, eu tô me sentindo assim meio ogra, sabe? Porque eu sempre mostro minha casa aqui para os outros, sabe? Primeira coisa, acho massa. Olha, minha casa é super simples. E eu acho engraçado que às vezes eu já fui na casa de algumas pessoas e as pessoas queriam me mostrar a casa também. Às vezes eu nem pedia. Só ia me mostrando, eu falei, uai, isso aí, eu acho que é um costume. Eu acho assim, existem algumas regras de etiqueta, e eu entro como regras. Eu acho lindo. A minha formação, eu busquei uma formação muito francesa. Por quê? Porque é a base do negócio. Eu falo que quanto mais a gente estuda e busca de onde começou, a gente vai saber uma origem muito mais forte. Não é verdade? A gente vai, ainda mais na etiqueta que existem tanta coisa que a gente vê principalmente para etiquetar a mesa, forma de servir, é tanta coisa que a gente vê, tanta gente falando, tantas coisas diferentes, que você fala assim, eu não sei o que está certo, né? E eu sempre busco fundamentar na base. Então, por muitas vezes, quando eu ia estudar, eu sempre questionei muito as minhas tutoras. E uma da resposta que eu aprendi e que mexeu comigo e me fez entender um pouco isso é o seguinte: uma vez eu perguntei qual que é o sentido, né, da gente ter as réplicas assim e a gente defender. E ela falou comigo uma coisa muito linda, que ela falou assim, Mary, quando você sabe de onde você vem, você sabe quem você é.
Isso é a mesma coisa com conhecimento. Quando você sabe a origem, se você sabe que é um autor bom, você sabe que tem uma validação, não é? E para etiqueta foi a mesma coisa. E quando eu aprendi essa questão do entrar em casa, gente, é prática comum, todo mundo faz isso. É muito raro quem não faz, não é? É muito raro. Mas quando a gente começa a pensar, e eu fui lá na base para entender o porquê que isso não podia, e aí isso tem até uma origem bíblica no Antigo Testamento. Eu não lembro agora, mas depois eu posso até mandar para vocês. Mas na ocasião, um rei recebeu um outro rei e mostrou o palácio inteiro. E esse outro rei viu todas as fragilidades do palácio. E logo em seguida esse palácio foi atacado e o rei perdeu a posição dele, o que tinha aberto a casa. Eu vou achar esse manto para vocês. Então, é a coisa da gente ter cuidado e controle daquilo que está dentro do que a gente tem de mais precioso, né? Eu já acho, eu achava, né? Que eu era meio assim, meio sem educação. Porque eu recebo, né? Porque assim, eu não sei, não sei se é criação do meu pai, o que é, mas eu odeio que as pessoas entrem no meu quarto. Odeio. Gente, não senta na minha cama, não senta na minha. Oh, sim, você quer me matar, fazer eu perder a amizade com você, sentar na minha cama. Eu tenho pavor que a pessoa senta na minha cama. Então, eu não sei, eu ficava pensando, gente, será que eu recebo muito bem, eu amo cozinhar e tudo mais, agora aprendi um monte de dicas aí, mas meu quarto, assim, se possível, eu já deixo a porta dele fechada, e eu não chamo ninguém pra ficar olhando minha casa mesmo. Aí eu tô aqui, gente, então quer dizer que talvez eu tava aí achando que eu era meio mal educada, mas não é, né? Deve ser assim mesmo, então tá bom. Mas, Mary, eu não gosto eu não gosto nem que entra no meu quarto. Eu não sei, nem minha filha, eu não gosto que ninguém entra no meu quarto. Eu fico assim, pensando que eu sou meio doida, mas eu sou desse jeito. Mas não isso é o que eu tenho de maior impacto quando a gente vai entrar nessa questão do bem receber. Isso é uma das coisas que eu tenho de maior impacto. As pessoas falam mesmo, mas como? Como é que eu faço? Fazendo a casa de vocês. Eu sempre jogo pro meu marido. Ah, meu marido não gosta. Se ele não gosta mesmo, não estou mentindo. Porque as pessoas são terríveis. E, gente, qual que é a lógica? Eu não entendo realmente. Qual que é a lógica da pessoa ver seu quarto para falar assim, nossa, que lindo? Sabe? Não tem lógica. O que ela vai fazer com essa informação? Nada. Eu não sabia dessa também, eu sempre tive essa curiosidade. Antes de você falar, eu já tinha formulado essa pergunta, porque eu mudei para casa, aí nós chamamos a família do meu pai, que a gente é mais distante. E todo mundo que chegava, a minha mãe mostrava a casa toda. Nossa. E eu tinha trancado o meu quarto, que eu detesto que vão no meu quarto bisbilhotar. E aí a minha mãe, eu não sabia que minha mãe ia fazer isso, ela, pior ainda, ela chegava no meu quarto e não conseguia abrir a porta. Eu nem vi, depois que ela me contou que ela sai, porque eu estava no andar de baixo lá com o pessoal, eu nem vi que ela estava fazendo isso. Quer dizer, foi ela que cometeu a grave. Mas eu tô te falando, as pessoas não sabem. Elas não sabem. Mas eu tinha essa dúvida mesmo, se era bom mostrar a casa. E eu falo que para a gente receber, a gente pode receber com muita elegância, com muito pouco. Quando a gente faz uma montagem, por exemplo, do alimento, essa parte do aperitivo, se vocês não tinham o hábito, tenham. Põe o pessoal antes de ir para a mesa, né? Para ficar na sala, mas põe uma vela na sala, põe uma música na sala, torna a sala um outro ambiente, até que a gente chame as pessoas para ir para a sala de jantar. Mesmo que fique uma do lado da outra. Aí a gente chama a pessoa para ir para a mesa. A mesma coisa para sair da mesa. Quando vocês quiserem que o povo vá embora da casa de vocês, a estratégia é essa. Pessoal, vamos para o sofá? Vamos tomar um café ali no sofá? Porque a pessoa já entendeu que acabou. Não tem mais. Agora, se você serve café na mesa, isso vai, ó. Eu falo que lugar de café
lugar de vinho de sobremesa, tipo o vinho do Porto. Mas é bem fora da mesa. Porque, gente, a gente cansa. No dia que a gente vai receber, a gente cansa. Repara Natal, quando a gente faz Natal na nossa casa. Dia seguinte a gente tá moído. Não só porque assim, top, que a gente come mesmo, né? Mas no dia seguinte a gente tá muito cansada. Mesmo que a gente se organize, a gente ainda cansa muito. Então, quando for receber, faz umas coisas diferentes, sabe? Faz uma entrada, uma salada, em vez de colocar salada para ser servida numa, sei lá, num negócio, põe diferente, põe numa taça, põe num negócio assim, sabe? Já me falaram para colocar vassoura atrás da porta, para aquelas pessoas que não vão embora de jeito nenhum. Não, tem uns que esquecem de ir embora. Eu acho que é legal quando a gente tem essa ideia, sabe? Já deixa uns biscoitinhos lá, assim. Se você quiser que o povo vá embora, você não serve, não. Mas se vocês quiserem delongar e aproveitar e curtir mais na sala, já deixa aqueles biscoitinhos amanteigados, sabe? Os petit fours. Aqui é muito gostoso. E a gente tem um outro prazer fora da mesa. São tempos diferentes. E outra, o cheiro do café lembra o despertar. O cheiro do café, assim, 99% dos mineiros falam assim, eu acordei, eu tenho que tomar uma xícara de café. É 99%. Então, quando a pessoa sente o cheiro, existe um despertar. É natural da nossa mente. Então a gente estimula no sentido de despertar e já ir embora, não no despertar e ficar lá e vamos recomeçar. É bom ter esses crivos de corte e ter momentos. Esse é o momento do aperitivo, esse é o momento do jantar na mesa, esse é o momento saída. Vamos para o sofá, vamos para a sala, porque dali a conversa já não rende muito mais. Ô, Mary, Oi. eu fiquei um pouco em dúvida na parte dos talheres. Eu sempre tenho um pouco de dúvida. Você explicou ali, só que eu só queria que você recapitulasse, que eu não entendi. Eu entendi a colher da sopa, né? O do caldo. Aí o garfo é o segundo. Isso. Aí vai indo assim, né? Na verdade, vem a faca. A faca é de fora para dentro. E tudo a gente come como se fosse de fora para dentro. A gente vai do de fora para entrando. A colher, normalmente, ela está sozinha. Então, a colher é normalmente um prato de entrada. À direita, mesmo que tenha um garfo a mais, perdão, na esquerda, é para entrada. A maioria dos pratos de entrada, eles têm o uso de um único talher. É muito difícil ter o uso de dois. Na maioria são um. Aquilo ali eu mostrei pelo grosso, sabe? Tipo, à direita a gente tem o que fica onde, mas quem manda é o menu, é o que a gente vai servir. Se a gente vai servir tudo num buffet e a gente vai comer de uma vezada só, um talher de cada lado, mas aí vocês já sabem qual lado colocar. Por que é importante essas coisas da etiqueta à mesa, gente? A etiqueta à mesa hoje, ela é mais importante. Quem que colocou para mim que é super informal? Vou colocar aqui. A Adriana. Foi a Adriana, eu acho que ela saiu. Ela teve que sair. Não tem problema, não. O que é importante disso, Cris, que eu acho que é assim, o mais fundamental? Não é que você tenha pleno conhecimento da etiqueta à mesa, mas se a gente tem que ter um mínimo de noção, porque hoje o que mais chama a atenção da gente para a etiqueta, principalmente a etiqueta à mesa, é o viés profissional. É quando você sai com um chefe que é muito importante e ali você não sabe se conduzir à mesa. Eu dou aula para CEOs, né, que são as pessoas de alto cargo na empresa. Eu dou aula de etiqueta à mesa para eles, por quê? Porque quando eles migram de uma empresa para outra, existem N testes, e esses testes, um deles são feitos à mesa.
convidam eles para um jantar. Por quê? Porque a gente pede um prato que é mais difícil de ser usado, não no sentido de saber se o cara sabe se portar, no sentido de qual talher usar, mas de como ele usa. Se ele fica tenso, se ele fica tranquilo, porque isso vai mostrar como ele lida diante de um problema. Então, na entrevista, a psicóloga já sabe fazer esse reconhecimento. Então, para a gente é mais importante a etiqueta mesa hoje, por conta disso, porque por conta do trabalho em si, do que da mesa posta, do que a gente chama frescura. E isso é um problema muito sério, porque a gente já vem de uma geração aí, dos anos 60 para cá, que a gente não foi educada para ser dona de casa. A gente foi educada para ir trabalhar, estudar. E a gente não foi educada para cuidar dessa coisa do bem receber. Não foi. O nosso propósito era estudar, trabalhar, casar e depois ter filho, talvez. Né? E as últimas gerações têm vindo assim. Mas quando a gente se depara com um problema que vai ser mais de ordem profissional do que social, aí a gente quer correr para aprender a etiqueta mesa, né? E ainda aproveitando da mesa, né? Antes que alguém queira perguntar outra coisa, pode parecer meio bobo minha pergunta, mas ali eu vi que tem as taças para vinho e água. Suco, refrigerante, não tem, não. Na mesa formal, nunca, Cris. Na mesa formal, só água, vinho tinto e vinho branco. Às vezes, um espumante. Às vezes, mas também não é certo. E para nossa casa, não. Aí a gente pega a taça de água, que é aquela taça maior, e pode substituir e colocar refrigerante ou suco nela tranquilamente. Beleza. E aí, mais alguém? Deixa eu só ler alguns comentários aqui, Mary. Tá. Que algumas pessoas estão tendo que sair. A Georgia, né, ela fez alguns comentários ao longo do curso, né? Uhum. Ela até falou que nós mineiros gostamos de servir bem à mesa e às vezes esquecemos de ir embora. Então, ela gostou muito da dica do cafezinho lá no sofá. É bem isso mesmo. Né? E ela está agradecendo, muito obrigada pela palestra, eu vou ter que sair, boa noite. Ah, gracinha. A Adriana também, muito obrigada, Mary, aprendi muito, né, sou mega informal, mas eu acho que saber receber é uma arte, e transmitir esse cuidado é importante. Um abraço a você e a todas. Ah, muito bom. A Ana também comentou aqui, eu adoro receber, esse curso está sendo muito providencial. Que bom. Bom, eu vou aproveitar e vou fazer mais uma outra pergunta. O convite, em tempos de WhatsApp, a gente pode mandar o convite pelo WhatsApp? Pode, Cris. A gente pode usar o WhatsApp e a gente também, dentro da informalidade, a gente pode ligar ou mandar um WhatsApp agradecendo, né? Se for alguém de família, um grande amigo, assim, a gente pode fazer assim também. A questão do agradecimento também. Ótimo. Bom, eu acho que sim, se as meninas tiverem mais perguntas, a gente pode falar, né, a grande surpresa, né, eu vou até chamar a Fabi também para me ajudar, que a Mary, né, disponibilizou um sorteio aqui para a gente de um curso dela no Instagram. Você quer falar do curso também, Mary? E a Fabi vai fazer o sorteio. Tá, joia. Esse é um curso muito prático, é um curso que vai dar uma ideia boa de etiqueta mesa, de bem receber, de modelos de serviço, é muito bom. Eu vou lançar um outro curso que é um online presencial, um pouco mais puxado aí, são 6 horas de aula em 3 dias. A próxima semana eu devo estar lançando ele também. Mas sou muito grata a vocês. Espero que quem ganhar desfrute muito aí, mas de qualquer forma, estou super à disposição para o que precisar a qualquer momento.